Fala galera ligada aqui no canal Memória Alvinegra, mais um vídeo por aqui. Hoje eu estou vestido nas cores do Crystal Palace, co-irmão do Botafogo, fazem parte do mesmo pool, a Eagle Football, que pertence ao John Textor. Para você que está chegando agora aqui no canal, eu morei por bastante tempo em Londres e acabei desenvolvendo um carinho pelos Eagles. Trabalhei, inclusive, no estádio Selhurst Park em 2017. Será que eu já fiz parte da folha de pagamento de John Textor? Eu acho que sim, porque eu acho que ele chega no Crystal Palace exatamente em 2017. Então eu acho que já fiz parte da folha de pagamento de Mr. John Textor. Morei nos arredores do estádio Selhurst Park e por isso acabei desenvolvendo esse carinho pela equipe de Londres. Meu primeiro time lá, todo mundo sabe, é o Arsenal. Mas o Crystal Palace, os Eagles, conseguiram dominar ali 5% do meu coração, então eu tenho muito respeito e muito carinho pelos Eagles. Mas está todo mundo aqui para falar de Botafogo. Independente das cores que eu estou usando, o coração pulsa em alvinegro. Bom, vamos lá, gente. Vocês já viram na thumb do vídeo que o assunto aqui é mudar ou não mudar. Então, eu quero falar exatamente sobre isso com vocês, trazer a minha opinião aqui, porque o Bruno Lage tem sofrido muito com a tentativa de trazer a sua identidade para o Botafogo. A minha opinião aqui vai dizer se é válida, se não é válida, e eu também quero saber a sua opinião aqui embaixo. Outro aviso que eu preciso dar para vocês é que a live desta quarta-feira não vai acontecer, porque eu tive algumas prioridades. Estou resolvendo no momento em que você está assistindo esse vídeo algumas coisinhas, então, visto que não vai dar tempo da gente fazer a nossa costumeira live, então eu estou deixando esse conteúdo para vocês aqui. Mas podem ficar tranquilos que na próxima quarta-feira nós teremos a nossa live. Agora, já pedindo para você deixar o seu like, já pedi para você comentar, vamos de vinheta e daqui a pouco eu volto para falar sobre a minha opinião referente às mudanças de Bruno Lage. Bom, galera, vamos lá. Depois da partida contra o Atlético Mineiro, eu comecei a pensar um pouco mais, né, sobre as mudanças, sobre as coisas que o Bruno Lage tem colocado no Botafogo, tá? Desde a partida contra o Atlético Mineiro, que infelizmente a gente perdeu, e até passando por esses dias, até a noite de hoje que eu tô gravando esse vídeo na noite de terça-feira, né? Eu fiquei pensando no que o Botafogo poderia fazer, no que o Bruno Lage poderia fazer. Já deixo aqui a minha opinião de que o Bruno Lage não é um mau técnico. Afinal de contas, um mau técnico nem passa perto da Premier League. Técnico na Premier League tem que oferecer algo de bom. Se o Bruno Lage por lá esteve, é porque realmente valores ele tem. E algumas coisas ele vinha até mostrando nesse time do Botafogo. Tá? Mas todo técnico gosta de ter a sua identidade. O grande problema do Lage talvez seja isso. Durante a sua passagem pelo Botafogo, ele chegou no Botafogo para ficar até dezembro. Ou seja, ele chega no Botafogo para manter o Botafogo na linha do título, na rota do título. Essa é a missão do Bruno Lage. Mas todo técnico cai, não vou dizer nessa armadilha, mas todo técnico cai nesse costume de querer colocar o seu DNA, o seu padrão de jogo, o seu jeito de ver a vida no seu time de futebol. Bruno Lage chegou a escalar o Gustavo Sauer, que já saiu do Botafogo, está emprestado para o futebol turco. Ele já chegou a usar então o Gustavo Sauer para ser o ponta construtor. Ele já colocou o Tietê para ser esse ponta construtor. Só que ele chega num Botafogo que não joga do jeito dele. Ele chega num Botafogo que diz para ele, repito mais uma vez, diz para ele assim, olha, nós somos um time pronto, líder do Campeonato Brasileiro, e você está aqui para seguir esse projeto, para seguir nessa rota. Bruno Lage, então, começa a entender o que é o time do Botafogo, a entender como o time do Botafogo joga, e aí começa a tentar colocar o seu DNA. E aí agora eu entro na minha opinião de fato. Mudar ou não mudar? Eis a questão. Falando exclusivamente da partida desta sexta-feira
contra o Corinthians, eu acho que o que o Bruno Lage precisa fazer é manter o que o Botafogo já vinha fazendo. Ah, mas a gente esbarra no fato do Júnior Santos não estar bem. A gente esbarra no fato do Segovinha também não estar bem. Aliás, já me corrigindo, não é que o Segovinha não esteja bem. A gente precisa também valorizar o adversário. Os adversários entenderam como o Segovinha joga. Começou a ser figurinha marcada e ele começa a ter dificuldades. É normal, é um jogador jovem que ainda está correndo para se reinventar. O Segovinha ainda está, por assim dizer, fazendo uma base. Então, ele precisa agora se reencontrar no futebol brasileiro, que é muito mais competitivo do que o futebol paraguaio, tá? Então, não é que o Segovinha esteja mal, é que o Segovinha está visado no futebol brasileiro. Todo mundo já sabe um pouco como ele joga. Então, o Botafogo também precisa de elementos novos para fazer com que os adversários fiquem em parafuso, fiquem sem saber o que fazer, tá? Então, vamos lá. Na minha opinião, para a partida contra o Corinthians, o que eu faria era simplesmente manter o time que conquistou a liderança do Campeonato Brasileiro. Ah, Leozão, mas o Júnior Santos não está bem. O Vitor Sá, ele não é esse jogador todo, mas foi com eles que a gente chegou. Chegou o momento do Botafogo não inventar. Chegou o momento do Botafogo tentar se recuperar como time, recuperar esse time que trouxe a todos nós a liderança do Campeonato Brasileiro, com hoje 7 pontos de vantagem para o Palmeiras. O sinal de alerta está ligado, inclusive, porque 7 pontos é um tanto ameaçador, por mais que ainda seja uma vantagem, entre aspas, confortável, tá? Mas é preciso recuperar a confiança desse time do Botafogo que nos trouxe até aqui. Se com o Júnior Santos ou com o Vitor Sá, não sei, mas é preciso que a gente reencontre a moral perdida, principalmente do Júnior Santos. Para a partida contra o Corinthians, eu iria com o ataque com Vitor Sá, Júnior Santos e Tiquinho Soares, porque por mais que o Corinthians seja um time que esteja passando por dificuldades e venha para cima de nós para tentar se afastar da zona de rebaixamento, o Corinthians também gosta de jogar com as linhas baixas e gosta de sair no contra-ataque. Ou seja, Bruno Lage precisa fazer esse time do Botafogo voltar a jogar como, na minha opinião, jogava, a média pressão. Jogando com as linhas não tão altas, mas também com as linhas não tão baixas, para que a gente possa sair em velocidade, porque o Corinthians vai dar espaços. A zaga do Corinthians tem muitos buracos e o Botafogo sabe utilizar muito bem esses buracos. Se a gente tiver um Júnior Santos e até um Di Plácido numa fase, quer dizer, numa noite de muita alegria, a gente pode ter muito bem ali aquela troca de passes entre o Di Plácido e o Júnior Santos, aproveitando aquele buraco que o Corinthians deixa. Então, na minha opinião, não é o momento de mudar algo no Botafogo. Bruno Lage precisa entender isso. Não é o momento de mudar alguma coisa. Bruno Lage precisa entender, de fato, o que diz o contrato dele. O contrato dele diz que ele fica até dezembro. Se o contrato dele diz que ele fica até dezembro, não é para ele mudar nada. Não se muda um time no decorrer da temporada. Não se faz isso no decorrer de uma temporada. A oscilação que o Botafogo vem sofrendo é uma oscilação causada por essa procura por alguma mudança para colocar o DNA do Lage nesse time. E se o Lage quer colocar o seu DNA nesse time do Botafogo, ele que decida, então, de repente, ficar em janeiro. Se ele ficar em janeiro, o que ele quer fazer, e eu entendo o que ele quer fazer, ele quer um time mais construtor, um time que consiga trocar mais passes, que possa ter um pouco mais de posse de bola, mas que também não perca o seu contra-ataque veloz, tá? As suas enfiadas de bola para os atacantes com qualidade, em velocidade, pegando a equipe adversária ainda vindo à frente, fazendo com que essa equipe tenha que voltar e tentar chegar a tempo para marcar o nosso contra-ataque. Eu entendo que o Bruno Lage queira fazer isso,
mas que o Bruno Lage quer fazer, ele só pode fazer com pré-temporada e amistosos, se Deus quiser, fora do Brasil, se Deus quiser, não colocando os nossos melhores jogadores para disputar esse campeonato assassino, que é o campeonato estadual do Rio de Janeiro, que pode interromper carreiras. A gente já perdeu aí alguns jogadores por temporadas inteiras por conta de campeonato estadual. Então, para mim, o campeonato estadual é um campeonato assassino. Mas, Bruno Lage, se você quer fazer alguma mudança, se você quer colocar o seu DNA nesse time do Botafogo, chega para a chefia do Glorioso, para o John Textor, para o Mazuco, para o Tairo Arruda, chega para eles e fala assim, olha, eu sei que o contrato é de repente eu ficar até dezembro e depois partir para a Europa, mas olha, eu quero tentar colocar o meu DNA aqui, então vamos renovar por pelo menos mais um ano, me deixa ter o janeiro para fazer uma pré-temporada. Agora, fazer uma mudança durante a temporada não dá. Fazer essa mudança durante a pré-temporada faz com que o Botafogo consiga trazer para o seu DNA, trazer para o seu Botafogo Way uma segunda forma de jogar. Mas o Botafogo Way atual não pode ser mudado. Então, não adianta você colocar ponta construtor. Por exemplo, se você não for com o Júnior Santos, que você vá a campo com o Luiz Henrique ou com o Carlos Alberto. O Carlos Alberto já entregou várias vezes, ele sabe que ele pode entregar mais, mas talvez, não sei o que está acontecendo, eu não estou no dia a dia do Botafogo, o Carlos Alberto não é escalado pelo Bruno Lage. Mas eu acho que nesse momento, para você manter a estrutura do time do Botafogo, sem essa ideia de ponta construtor, é você colocar ou o Carlos Alberto ou o Luiz Henrique. Essa é a minha opinião. Mas principalmente, eu acho que todo mundo concorda comigo aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você concorda com essa parte. Concordar sobre quem colocar ou manter o Júnior Santos, eu tenho certeza que tem alguns que discordam de mim, e isso é normal. Aqui é um palanque para a gente poder conversar e trocar ideia, mas eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo, em sua maioria, pensa como eu. Não é o momento de mudar agora. Agora é o momento da gente continuar vendo o Botafogo jogando da forma como a gente se acostumou. Um time de transição rápida, de passes velozes, sempre pegando o adversário, indo em nossa direção e tendo que voltar para tentar ganhar tempo e recuperar a bola. E normalmente, quando esse adversário precisa voltar para tentar nos alcançar novamente, eles não conseguem e o Botafogo consegue marcar os seus gols. Mas agora eu quero saber de você. Deixa a sua opinião aqui. Duas opiniões que eu quero saber suas. Você deseja o Bruno Lage a partir de janeiro de 2024 ou você quer um outro técnico? Você prefere que o Bruno Lage fique apenas até dezembro? Deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo, porque a nossa meta é de 10 mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de todos vocês, fazendo aquele boca a boca na praça, falando, tu conhece o canal Memória Alvinegra? Pô, vai lá, te mando o link, se inscreve lá. E pede para ele ativar o sininho, porque quando o cara se inscreve, quando ele ativa o sininho, quando ele assiste os vídeos e simplesmente deixa o vídeo rolando e deixa o like, ele mostra para o YouTube que o Memória Alvinegra está em franca ascensão por aqui. Então, me ajude nessa meta de 10 mil inscritos. Grande abraço para vocês, toda a sorte do mundo para nós na sexta-feira. Nós vamos vencer o Corinthians, porque o Botafogo vai reencontrar o seu melhor futebol na noite de sexta-feira. E vai ser a primeira vitória do Glorioso na Arena Itaquera. O Botafogo nunca venceu lá. Não existe melhor hora. Time líder do campeonato, precisando mostrar resultado, precisando dar uma resposta para o seu torcedor. Não existe melhor resposta para o torcedor do que você vencer a primeira na casa de um adversário tão tradicional do futebol brasileiro. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui.